quero apresentar-vos uma nova etapa da minha vida espiritual, na minha carreira de lives, de meus diretos. Já agora apresento-me novamente. Eu sou Fernando Ferreira. Esta é uma primeira edição desta série que aborda temas temáticos, como é costume. Eu vou contar já uma história. E vou contar uma história que tenho duas histórias, pronto, mas tenho muito para contar. Eu não tenho tempo aqui para falar de todo o tema temático que está aqui. Vou apresentar aos bocadinhos. E quando espero que ter alguma aula de teológica ou história, eu socorro-me a este mapa. Isto veio da Universidade da UNASP. Portanto, é um diagrama profético da história da redenção. Centro de Pesquisa de Ellen White, UNASP. Portanto, não é brincadeira, não é um brinquedo, não é uma coisa feita por mim, nem por homens normais, não é? Como costumam dizer, os homens são todos normais. Para mim são todos normais, mas alguém se lembrou de fazer isto. Alguns pastores, alguns teólogos, alguns professores de Bíblia e de História, talvez, alguns professores de História e Bíblia e de Teologia, fizeram este grande mapa, que tem muitas coisinhas. Tem desde Lúcifer, a queda de Adão, para aí fora, para esta história de Adão e Eva, para aí fora. Isto tem muita coisa, tem muita matéria para dar. Mas eu gostaria de contar uma história. Já agora eu vou falar essa mesma história. Uma vez, já foi há 20 anos, já vai lá há 20 anos, as pessoas, se calhar, algumas delas já nem existem. É que me contou, existe. Estas duas pessoas que eu vou contar agora. O irmão Manuel Soares, da Igreja de Alpendurada, e o Euclides, da Igreja de Alpendurada, aconteceu que há 20 anos atrás, se calhar até mais, eles, o Euclides era colportor, nessa altura ainda, e tinha uma coleção para entregar em Felgueiras. Portanto, estamos a falar aí 30 ou 40 km de terra onde ele está. E então, era para entregar a um pastor destas igrejas evangélicas. Pronto, não interessa saber qual era a igreja, que eu não me apercebi qual era a igreja. Isso não é importante. O que vai desenrolar aqui a história é a história. Então o Euclides não tinha carro, não tem carta, condução, e anda sempre à boleia. Impede este irmão, o Manuel Soares, para o levar a Felgueiras. Mas o encontro era às 18 horas da semana, não é? Foi um dia da semana. Mas o irmão Euclides tem uma doença que não pode conduzir, não tem carta, porque tem aquela doença que é a epilepsia, e ele pode cair para um momento qualquer e não pode conduzir. Então é esse o motivo. E então ele vai nesta carreira, nesta entrega, que ele era colportor, entregar 3 livros, que é a coleção branca. A coleção branca em Portugal eram uns livros grossos, parecia bíblias, aquelas antigas. Aquelas já das Nações e mais 2 livros. Então foi entregar essa coleção. Mas no meio do caminho, ainda não estava a chegar, a quase a meio do caminho, o Euclides tem um ataque epilétrico. E então o Manuel Soares soube atuar, pôs um lenço na boca, para ele não trilhar a língua, e levou para o hospital mais perto, teve que voltar para trás, para o Marco de Canavesas. E aí foi socorrido, foi medicado, pois aquilo tinha que ter uma medicação para o acalmar, para tranquilizar, para tirar aquele ataque epilétrico. Mas ele ficou assim um bocadinho, como é que quer dizer, estonteante, não é? Ficou assim nas nuvens, aquelas doenças são assim, depois demora tempo a passar, aqueles efeitos. E então o Manuel Soares disse assim: então agora já não vamos entregar, já são 20 horas, já passava 4 horas. E o Euclides disse assim: vamos lá, temos que ir, sim, agora, vamos lá. Então o Manuel Soares lá meteu-se outra vez no carro, ainda estou a ver o carro, era um carro pequenino, e lá foram para Felgueiras, talvez mais 30 ou 40 km. E lá chegaram, nem sabiam muito bem onde é que era. Onde é que é a igreja? E lá passaram, lá viram, olha, é aqui. Lá entraram,
estava o porteiro, o diácono, à entrada e disse: é que vocês vêm? Que eles não deixam entrar as pessoas assim. O que é que vocês veem? Porque já estava passada a hora, já eram 8 e tal, 9 horas, sei lá, já deve ser uma hora tardíssima. E ele disse, o Manuel Soares: nós viemos entregar uns livros a um pastor assim, assim, assim. Então vão para aquela porta ali por trás e seguem e esperem lá que eles estão lá a atuar, porque estão a fazer o culto deles. E assim foi. Agora que reparei, está aqui um pormenor técnico que agora estou a ver ali no meu vídeo. Tenho 2 vídeos, o vídeo que está para o vídeo, para o meu vídeo, e para o YouTube e para o Facebook. Então, nisto eles tiveram que esperar, e estavam a ver o que estava tudo a acontecer na igreja, mas eles ficaram num lugar em que estavam fora da igreja, mas estavam dentro, estavam com o pé fora e o pé dentro. Não estavam dentro da igreja. Estavam num cantinho lá à entrada, lá à saída de lá atrás. E então viam o palco, não é? E eles ataram as pessoas para o chão. Bumba! Voltavam as pessoas para o chão. Timba! E aquelas pessoas não sabiam. Eu sabia o que estava a passar. Nós sabíamos. O Manuel Soares sabia o que estava a passar. Mas o Euclides não percebia nada. Não estava. Não se lembra de nada. Isto não se lembra de nada. E a certa altura, os pastores... Estava lá um americano, mas quando eles vêm, tinha um americano e tinha um intérprete, e eles viraram-se de costas, e viraram-se, então o Manuel Soares estava a vê-los de frente, já estava, porque eles estavam naquele canto, ficou a vê-los, e deram 2 comprimidos, devia ser, percebem? E eles tomaram os comprimidos, e já viraram e continuaram a pregação e a berrar aos berros e a dar aqueles gritos. E as pessoas não caíam e pô, quero vê-las cair. E assim é uma história, esta história é verdadeira. Então, o que é que diz a Bíblia? Qual é o texto bíblico em que Deus me mostrou que tudo está sob controle? Está tudo aqui sob controle no nosso mapa. E vamos mostrar um texto que já não o leio há muitos dezenas de anos, já posso dizer que há 20 e tal anos que não o leio, mas quando eu li fiquei assim impressionado. É místico, é um texto muito misterioso. Mas eu vou ler em Ezequiel capítulo 1, versículo 16, 17 e o 18. Mas principalmente o 17. Eu vou ao 17. Ele está a ver 2 rodas, 4 rodas, aliás. Andando elas, andava pelos 4 lados deles. Portanto, elas andavam assim. Não se viravam quando andavam. E o versículo 17 diz que são rodas que andavam e não se viravam pelos 4 lados. Não se viravam quando andavam. Não se viravam. Eles rodavam assim, costuma dizer, rodavam como fosse a roda de um carro. Estas rodas eram tão altas, enormes, quer dizer, muito altas, tão altas, que metiam medo. Estão a ver umas rodas tão grandes que eu poderia dizer que era do tamanho de um planeta. Pronto, devia ser do tamanho de 2 ou mais planetas. É uma visão. Estas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 rodas tinham as suas cambas, ou seja, as suas cambas cheias de olhos ao redor. Fiquem aqui um bocadinho a pensar comigo. Eu vou explicar aquilo que eu entendi ontem na minha viagem de 300 km que andei a viajar e pensava nesta roda. Porque eu estava a rodar o país, 300 km é rodar Portugal, quase metade de Portugal. Estas rodas não são mais nem menos de que os olhos de Deus, isto é uma visão, não sei se é real, se isto é real, é como fosse real. Deus tem uma visão panorâmica, geral, de todos os acontecimentos em simultâneo. Estas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E agora reparem
no versículo 19. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E eles, vendo-se os animais da terra, e levavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Então ele está a falar do Espírito Santo. Para onde o Espírito tinha de ir, no versículo 19 e no versículo 20, para onde o Espírito tinha de ir, aí as rodas se levavam de fronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Está a falar de uma grande coisa, muito desconhecida, mas eu explico na minha humanidade. Sabem que agora as minhas palavras são parcas. Os olhos de Deus estavam a olhar sempre por mim. 300 e tal quilómetros. Não me aconteceu nada. Podia-me acontecer muitas coisas. Eu vi muitos perigos. Sempre Deus está presente, mas não está presente fisicamente. Como é que Ele faz? Mas Ele está a tomar conta. Ele está a olhar fixadamente. E mesmo que rode, diz aqui, mesmo que rode, as rodas eram tão altas que não se viam o fim. E quando andavam, as rodas andavam de pé deles e levavam-se animais. E é um versículo que diz assim, no versículo 16, o aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, uma cor bonita. E as quatro tinham uma mesma semelhança, as quatro rodas. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andavam elas pelos quatro lados delas e não se viravam, aqui é a questão interessante, e não se viravam quando andavam. Elas fixavam sempre o olho no mesmo sítio, ou seja, os milhões de olhos, não é? São bilhões de olhos nas rodas, e sempre a rodar, mas sempre fixar a mesma pessoa, ou o mesmo grupo, ou o mesmo acontecimento, e sempre tomando conta desses acontecimentos. Aqui vemos que Deus está no comando de toda a nossa história, desde Adão e Eva até agora, e vai por aí fora. Vamos contar o resto? Vamos continuar. Então, o que eu quero dizer é uma apresentação de tudo o que vem aí, de tudo o que eu vou contar, vai ser gerado pelo conhecimento que Deus me revelou a mim através da sua palavra. Eu vou não só cingir à Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, já estudo há 27 anos, ou há 37 anos, perdão. Depois tenho livros de grande vulto, Daniel e Apocalipse revelado, de Urias Smith, Centro-White Press, portanto, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, logo, é uma série legado dos pioneiros adventistas do Sétimo Dia. Está aqui. Depois tenho outro livro, muito interessante, que são citações de Ellen White, das quais eu nunca li alguma delas. Olha, é fácil e todas as vezes que eu pego um livro é uma citação que diz assim, por exemplo, olha, esta diz: a verdade que não é posta em prática perde seu poder. Ellen White tem testemunhos para ministros, página 353. Portanto, esta é a verdade presente que tem que ser posta em ação. Depois tenho a mensagem da saúde, muito importante, a mensagem dos três anjos, a mensagem da saúde, que vai ser muito bem refinada, purificada. Vou falar sobre os cigarros, sobre o tabaco, sobre o álcool, sobre o café, sobre as drogas, sobre o vinho, sobre a cerveja, sobre a saúde, sobre a água, sobre os alimentos. Muita coisa que vamos apresentar de Ellen White, claro, no estudo Espírito e Profecia. Como deixar de fumar. Também temos agora para o povo em geral, para as massas, para nutrir de pão, este é o trigo do céu, livrinhos pequeninos, folhetos, folhas de outono, para quem quiser saber a verdade. Temos muita coisa. Sobre a imortalidade da alma, temos também este verdadeiro tesourinho
que foi feito, não se consegue ver, está ali, foi feito pela União dos Adventistas da América do Sul, portanto, foi feito no Brasil. Ele é um tesouro, fala sobre o segredo da morte. Isto é para distribuir pela casa em casa. Portanto, isto é um trabalho de campo que vai demorar a minha vida inteira. Eu vou me dedicar de corpo e alma a isso. E quem quiser pedir folhetos, é só buscar. Eu tenho mais e mais e mais, e cada vez mais, e há muita coisa para falar. Não é só para falar, mas para distribuir, meus amores. Para distribuir, como estes aqui, que já é o último. Mas temos assim, temos que fazer, mandar fazer ou pedir que nos arranjem mais material bíblico, mais material para distribuir. Ainda temos algumas Bíblias. A Bíblia da Esperança de 2019, aliás, mas é para comemorar os 100 anos da comemoração da Bíblia, dos 100 anos. Temos ainda um folheto que eu tenho, que está preto e branco, mas eu posso fazê-lo a cores, 500 anos da Reforma, após a Reforma, ainda o tenho. E tenho outras coisas mais antigas, que ainda não apresentei. Tenho o livro de outra publicadora, que é Esperança na Glória, ou Cristo em Nós, Cristo a Nossa Justiça. Portanto, aqui apresento alguns livros da nossa coleção, da coleção que eles me enviaram. Já alguns livros já distribuí. Está sempre a sair livros novos, tenho que distribuir mais livros. E isto é muito difícil arranjar livros. Cada dia é mais difícil arranjar muitos livros. Aos milhões e às centenas. Por isso, para já não estou a precisar de ajuda, não estou a pedir a ninguém que me ajude, porque eu tenho os meus próprios fornecedores, ainda vou-me sustentando pelos meus meios financeiros, mas em breve talvez diga assim, olha, agora preciso de publicar 10.000 livros ou umas centenas de livros sobre isto ou sobre aquilo. E então aí eu vou pedir que colaborem comigo. Se quiserem juntar-se a mim, pois serão bem-vindos. Estarei aberto às vossas opiniões, às vossas decisões, que se juntem. Eu não estou sozinho, isto é uma equipa que não se vê, não é? Eu é que estou a dar a cara, como costuma dizer, mas tem sempre Adventistas Sétimo Dia delegado, como costumam, de Adventistas Sétimo Dia de experiência. Não são Adventistas Sétimo Dia que agora vieram com uma ideia nova. Não. Isto é uma história que continua desde 1863. Nós estamos a chegar ao fim. E eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus, porque Ele enviou o seu Espírito Santo, e eu sinto isso. Cada vez estou a sentir cada vez mais, como concentrar ali na secretária com os livros e estudar, concentro mais e recebo mais matéria espiritual. Hoje apenas apresentei esta sequência daquilo que vai ser o meu futuro e o vosso futuro também. Juntem-se a mim, não tenham medo, confiem em Deus, porque o plano não é meu, a obra não é minha. Nós somos todos do mesmo Deus e precisamos anunciar as boas novas do Evangelho ao mundo inteiro. Por favor, então, orem conosco, estejam conosco. Bom Deus e nosso Pai, te quero agradecer em primeiro lugar pela tua experiência que tu tens conosco e pela experiência que nós temos contigo, Senhor. Te quero agradecer pelos métodos de ensino que tu enviaste através dos teus servos e pela experiência pessoal que nós temos com Deus através da palavra impressa e da página impressa para distribuir. E também daqueles encontros, que eu diria os encontros imediáticos, que nós não temos literatura, mas falamos de ti e da tua pessoa. Ó Pai, quero pedir que abençoes esta obra, esta grandiosa obra, mundialmente. Ela não está aqui somente, aqui implantada neste bocadinho de sala, ela está implantada em muitos lados do mundo, estamos a interligar-nos, estamos em comunicação sempre uns com os outros, através de várias redes, mas ajuda, Senhor, a que isto seja para tua honra e glória o teu nome, com a Igreja Adventista Sétimo Dia, a trabalhar também, nós colaboramos com todos, desde que eles estejam de acordo com a vontade de Deus, e que todos nós temos um mesmo propósito, é servir-te, amar-te e honrar
e levar o teu nome, fazendo a tua própria vontade, a vontade de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tudo te peço e agradeço no nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E amém. Muito bom, bom apetite. Hoje ainda não comi substancialmente, já vou comer a segunda refeição. Esta já foi a primeira refeição espiritual que vos dei. A primeira refeição é sempre muito escassa, ainda é muito pouquinho, como eu costumo dizer. Mas já estou a dizer que vai vir grandes coisas para apresentar aqui. Até lá, desejo a todos vós uma boa semana, um bom propósito, descansem bem, nutrem-se bem e venham aqui e falem connosco e deixem os vossos recados. É o meu desejo e sincero agradecimento. Amém.